Olha, eu confesso que esse vídeo aqui sobre inteligência artificial eu hesitei um bocadinho pra fazer. Por quê? Porque os meus posicionamentos, as minhas opiniões sobre esse assunto vão muito além das artes. Como deveria ser, né? A inteligência artificial ela não está só vinculada às artes, mas ela está sendo particularmente importante no debate sobre cinema, sobre séries, sobre pintura também, né? Sobre desenho, essas coisas. E também sobre política, também sobre meio ambiente. É um assunto que abarca muita coisa sobre mercado de trabalho, não só para as artes, mas mercado de trabalho como um todo. Vocês estão vivendo todos no mesmo mundo que eu, a gente está vendo o boom gigantesco que está acontecendo aí de... Eles até chamam coisas que não são necessariamente inteligência artificial de inteligência artificial só pelo merchan, né? Só pela força do nome. Então é um tópico que está muito em voga e também está em voga nas artes. Então, como aqui é o Meia Pantufa, aqui a gente é um podcast, agora multiplataforma, né? Sobre cinema e séries, é claro que eu vou focar mais nessa parte, mas como eu falei nos vídeos anteriores, tudo precisa de contexto, não dá para falar só de cinema. A gente tem que falar também de trabalho e de propriedade intelectual e tudo mais. E é isso que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo com vocês. Bom, eu sou o Luiz Leão, eu sou o host e apresentador do podcast Meia Pantufa, que vai ao ar toda terça às 5 da tarde, e esse é mais um de uma série de vídeos que tem o objetivo de expandir o conteúdo do podcast, pra gente falar sobre mais coisas, sobre tópicos mais abertos, sobre coisas que não necessariamente cabem num podcast de 1 hora, mas num vídeo de 20, 25 minutinhos dá pra falar com mais tranquilidade. Hoje eu quis falar sobre inteligência artificial porque esse é um tópico muito quente, que é um debate que não se esgota agora, porque a inteligência artificial surgiu nos anos 50, né? Mas assim, esse boom de tudo ser AI, de ter a propaganda do celular falando da AI, dos alunos fazerem pesquisa no chat GPT e não no Google, todas essas coisas, elas são muito recentes, mas elas são um assunto muito relevante, um assunto muito presente no dia a dia de todo mundo, presente em redes sociais, presente em discussões jornalísticas, em discussões sobre política e tudo mais. Então, assim, o crescimento avassalador da discussão sobre inteligência artificial faz com que a gente também fique sobrecarregado com essa história toda, né? E por que é um assunto delicado? Porque às vezes a resistência parece inútil, né? Quem sou eu? Quem somos nós enquanto indivíduos para parar esse trem desgovernado? Ele não vai parar por questões morais, não necessariamente, né? Aqui a gente pode discutir um pouco mais sobre isso também. Eu acho que a inteligência artificial ela assusta quando a gente fala do campo da arte porque ela ameaça esses empregos de forma mais direta. Existe uma concepção cultural muito forte de que a arte ela tem que ser perfeita. Vamos colocar perfeita entre aspas aí, mas a arte tem que ser perfeita. O que isso quer dizer? Quer dizer que o renascentismo é melhor do que o dadaísmo, porque o renascentismo exige técnica que nem todo mundo tem. E quem acompanha o podcast sabe que a gente não acredita nisso, a gente não pensa isso, a gente sabe que a expressão da arte ela não vem necessariamente de técnica refinada ou de hiperrealismo, mas isso é uma espécie de senso comum que também é aplicado, é claro, ao cinema e à TV, e apesar de ser mais aplicado à pintura, acho que especialmente à pintura e esculturas, ele é também aplicado ao cinema, né? A mais nova das 7 artes. E isso afeta muitos empregos. É a discussão que a gente tem principalmente sobre pintores, artistas gráficos que podem e estão perdendo o emprego por conta da inteligência artificial, de você escrever um prompt e você ter alguma coisa pronta muito mais rápido, sem você ter que pagar, ou você paga só uma assinatura mensal lá, né, anual que seja, e você tem essa arte pronta. Ainda que eu particularmente acho bem feias essas artes de inteligência artificial, mas não é esse o ponto aqui, né? E é uma discussão tão grave que motivou até greves, né? Faz muito pouco tempo, o sindicato dos roteiristas, o sindicato dos atores os dois entraram em greve, entre outras pautas, discutindo muito coisas de residuais, né? Questões residuais, mas entre outras pautas discutindo o uso de inteligência artificial para
substituir roteiristas, para substituir atores. É uma discussão muito forte, principalmente para figurantes, né, os extras, porque são pessoas que vivem desse tipo de trabalho em trabalho. O sindicato representa, é claro, os ricos e famosos, mas representa também a maior parte dos atores que estão ali, conseguem fazer uma figuração uma vez por mês e dá para pagar uma continha. Então, existe uma questão de classe muito complicada, né? Você vê uma greve que tem o Leonardo DiCaprio, você acha que é uma greve de ricos, mas não necessariamente. O assunto lá é mais complicado. Mas ainda assim, ainda com essas greves, o próprio SEG, que é o Sindicato dos Atores, assinou no meio do ano passado um acordo com uma startup que vai permitir que atores vendam a sua voz, vendam seu talento para criar modelos de inteligência artificial, de cópia. Então, se até quem tá lutando ao seu lado tá fazendo esse tipo de acordo, como é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai fazer isso funcionar, sabe? Então a gente tá falando de uma luta legítima, mas que ela é limitada pela pressão econômica, sem dúvida. Pela pressão econômica em cima do sindicato, em cima dos grandes atores, dos médios atores, dos pequenos atores. Então, e dos roteiristas, claro, então é uma discussão que não se esgota e, de certa maneira, é até um pouco deprimente, né? A gente tem que evitar o derrotismo quando a gente discute esse assunto, mas ele é muito presente, porque é claro que, de modo geral, quem está assistindo esse vídeo aqui pensa na inteligência artificial como o ChatGPT te ajudando a resumir um texto, te ajudando a responder uma pergunta de forma mais rápida do que você conseguiria responder de outra maneira, pesquisando. As pessoas pensam nesse tipo de facilitador da vida, mas a gente pensa mais adiante, né? A gente tem que pensar mais adiante, tem que pensar nos impactos disso para o mercado de trabalho, nos impactos disso para a vida das outras pessoas. E aqui especificamente a gente falando de arte, é claro. Falar de IA na arte é um dos tópicos, porque a gente tem que falar sobre impacto ambiental, sobre impacto político, sobre impacto econômico, e aí a gente entra numa discussão que pode ficar muito política. Não deveria ser um problema, porque eu vivo falando no podcast, arte é política, essas coisas não se separam, mas quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem que pensar em roubo de propriedade intelectual. As empresas são muito claras com relação a isso. A OpenAI, que é a chefe, que é a dona do ChatGPT, já falou que é impossível fazer esse projeto funcionar sem o uso de propriedade intelectual. E é muito engraçado como a gente normalizou isso, né? Beleza, então usa propriedade intelectual, usa uma coisa que não te pertence para alimentar o seu sistema para você poder vender uma assinatura para os outros depois. Tá tudo bem, é aonde tudo tá indo mesmo, então é isso. Então tudo bem. Como se a gente pudesse normalizar esse tipo de coisa, né? E aí, mas assim, a gente tem que saber diferenciar também o que é o uso de um prompt que vai pedir uma arte da Disney e o que é o uso de um artista independente que usa a rede social para trabalhar, para conseguir trabalhos, para conseguir ganhar dinheiro e pagar conta. A pessoa, o artista, quando posta alguma coisa dele na rede social, ele tá se abrindo para ter o seu trabalho roubado pelo sistema de language model, né? Pelo modelo de linguagem como o ChatGPT. E aí vocês podem me dizer, mas você assinou os termos de uso, então você não tem o que fazer. Só que se a gente for por esse lado aí, a coisa complica muito, né? Porque como que alguém pode tentar divulgar o seu trabalho enquanto artista longe das redes sociais? Você que tá vendo esse vídeo, você tá vendo numa plataforma que pertence a alguém. Então, é ilógico pensar isso. Parece uma solução muito rasa, né? Você aceitou o termo de uso, agora você que aguente. Mas a rede social é hoje o jeito que as pessoas têm de conseguir viver, né? De conseguir divulgar os próprios trabalhos, inclusive, aliás, especialmente quem não tem carteira assinada. Então você está falando de artistas que têm que divulgar o seu trabalho para outras pessoas e para divulgar eles têm que estar em algum lugar. Então, falar que é só aceitar o termo de uso e tá tudo bem, a inteligência artificial pode fazer o que quiser, mas como é que faz? Você, além de ter que ser desinibido, desenvolto, ter que aprender a dançar, ter que conseguir falar com a câmera, ter que ter uma iluminação boa, ter que ter uma dicção boa, ter que ter uma capacidade boa de
mostrar o seu produto e falar que o seu produto é melhor do que os outros, ter que concorrer com um zilhão de outros produtores de outros lugares que certamente vão fazer mais barato do que você ou que tem muito mais capital do que você para investir. E além de você ter que ser tudo isso, você tem que ser capaz de criar sua própria plataforma de divulgação. Você tem que conseguir divulgar no seu próprio canal de vídeos, na sua própria plataforma, no seu próprio site. É ingênuo, para dizer o mínimo, para usar um eufemismo, querer dizer que é só isso. Se você tem que escolher entre a cruz e a espada, você não tem realmente uma escolha. Então, tá nas redes sociais é uma obrigação. E para isso, os artistas vão ter que aceitar o termo de uso que está sempre sendo atualizado para que as próprias empresas, para que a dona da rede de fotos ou da rede de textinhos do antigo passarinho possam pegar a sua arte e alimentar um modelo de inteligência artificial com ela. E pronto, você que se vire. Então, assim, complicado, né? Porque é uma discussão muito, muito politizada que vai além da qualidade da produção. E, como eu disse, a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande entre o artista grande e o artista pequeno, porque muita gente, e eu entendo o sentimento, diria assim, que se dane a mega corporação do rato capitalista pelo roubo de propriedade intelectual, porque, né, ninguém merece. E tá, ok, entendo, mas tá acontecendo com mais gente, tá acontecendo com artistas que dependem da rede social, que dependem de assinar esse contrato leonino com os termos de uso para sobreviver. E aí, quando a gente fala de IA especificamente na arte, a gente tem também que fazer a leitura do que a gente vê e do que a gente não vê, e de como isso afeta a nossa relação com a produção como um todo. Eu tenho 2 exemplos que ficaram muito fortes no começo desse ano, no final do ano passado, no começo desse ano. O principal deles é uma série do Disney Plus que usou quadros de inteligência artificial no fundo para fazer um background num cenário e virou uma baita polêmica, porque, né, é a Disney. E tem também a correção digital que foi feita do sotaque do Adrien Brody no Brutalista. Também foi uma baita polêmica. Foi um preciosismo do artista, né? Depois ficamos sabendo que era um artista que era húngaro e estava um pouco incomodado com o sotaque húngaro do ator e por isso foi lá e usou a ferramenta para corrigir. Esse tipo de ferramenta é muito utilizado nos grandes filmes, é muito utilizado nos filmes de modo geral porque facilita, acelera o trabalho. A gente tem que entender que isso também vai acontecer. Se você tiver uma pessoa envolvida, ela vai usar ferramentas para facilitar o trabalho dela. Então, se o filme tem orçamento para contratar uma pessoa, eles não vão contratar 5 para poder fazer esse serviço, sendo que a ferramenta vai poder facilitar isso. A gente tem que entender também, né, as limitações de orçamento. Cinema é caro, cinema é a arte da tristeza porque é a arte mais cara de fazer. Então o diretor é sempre infeliz. Só que isso leva a uma relação diferente do filme, da série, com o espectador. Porque essa questão do Adrien Brody, por exemplo, muita gente se sentiu enganada, né? A gente discutiu isso no nosso episódio de Brutalista. Se as performances de alguém pode ser alterada por inteligência artificial, nesse caso é um exemplo pequeno, mas se a gente abre essa porteira, né, essa caixa de Pandora, se a performance pode ser afetada positivamente, se ela pode ser alterada por uma ferramenta externa, a performance ainda é do artista? Barco de Teseu, né? Você vai mudando, é o mesmo barco ou não é o mesmo barco? E se essa questão pode vir à tona, se isso pode ser questionado, a gente pode premiar esse artista? O Adrien Brody ganhou e eu acho que esse tipo de preciosismo, nesse caso específico, não deveria ter tirado o prêmio dele, não é esse meu ponto, mas o ponto é a discussão, sabe? Eu lembro sempre quando a gente fala sobre isso, eu lembro muito de uma série que eu adoro da Netflix, que é BoJack Horseman, falo dela constantemente no podcast, meus colegas de podcast vão ver esse vídeo e vão rir desse comentário, inclusive. Existe um determinado momento lá que o protagonista, o BoJack, ele é filmado para que possa haver uma reprodução digital dele, caso ele suma, caso ele dê problema nas gravações. Ele dá problema nas gravações, ele some.
e aí eles usam esse ator digital para substituir ele nas partes que ele não fez, só que o ator digital atua tão melhor do que ele que eles acabam usando o ator digital no filme inteiro. E essa performance é tão boa que o BoJack passa a concorrer a uma indicação ao Oscar, né? Ele tá lutando para ser indicado ao Oscar. E é claro que ali naquele contexto que eles estão, eu acho que eles estão mais focados em falar sobre o vazio das premiações do que no uso da inteligência artificial, mas a discussão pode ser levada para os dois lados, né? A crítica é a premiações, mas o quanto da performance é do artista se o artista está se escorando em recursos que não tem a ver com a sua performance. Existe muito purismo e talvez a resposta seja um meio termo, né? É a mesma coisa que acontece com o autotune. Muita gente detona o autotune nos artistas, fala que ninguém sabe cantar mais, mas o autotune virou uma ferramenta padrão da indústria. Então artista nenhum deveria fazer sucesso porque as vozes todas são corrigidas. O caminho não parece ser o purismo, mas o caminho não parece ser o abandono do talento natural também, né? O mercado vai mudando, o mundo vai mudando, o jeito de se produzir arte vai mudando e eu acho que a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? No fim das contas, essa é a questão. Mas um outro motivo pelo qual eu tava evitando falar sobre esse tópico é porque esse tema me deprime um pouco, assim. Porque a minha leitura é de que precisa haver regulação e precisa haver regulação urgente. Entendo também que a regulação não está acontecendo porque foi um boom, foi do nada, né? O mercado brotou dos últimos 2, 3 anos para cá de forma absurda, né? Aumentou muito e ficou dominante de uma hora para outra. E governo não funciona dessa maneira, né? Aqui, claro que eu posso falar do nosso governo, mas como a gente está falando de produção hollywoodiana principalmente, falar de como o governo dos Estados Unidos vai reagir a isso. Pegando essa frente de que o SEG, de que a WGA foram os primeiros motores de alguma discussão sobre o tópico. E eu digo que o assunto é deprimente porque assim, a gente tem megacorporações por trás do incentivo ao uso de inteligência artificial. No caso, não especificamente a arte nesse momento, mas ninguém é bobo, né? A gente sabe que eles vão usar em todo lugar que eles puderem cortar custo. Então a gente só acha que isso pode ser freado se isso atingir outras megacorporações, né? Se a inteligência artificial do Zuckerberg for prejudicial à do Bob Iger na Disney. Se uma bater na outra. Então, assim... a gente sabe que a política anda devagar para regular, ela precisa ser movida, ela geralmente é movida por dinheiro. Embora haja grupos muito relevantes que estão se posicionando, que lutam contra isso, ainda que pega aí o SEG, né, que luta contra isso, mas até a página 2. Mas tem que haver disposição do governo para lutar contra isso, né, para comprar essa briga, para mexer nesse vespeiro. E lá nos Estados Unidos não parece haver essa disposição nesse momento, as corporações estão todas alinhadas ao governo, e o governo parece ter outras preocupações. Aqui a gente ainda vê aqui a gente está muito atrás. Aqui a gente ainda está debatendo a regulação da internet, a regulação das redes sociais. E isso é uma outra discussão mais importante no momento, porque ela tem que nadar contra a corrente, né, e lutar contra o nosso atraso com relação à discussão. Mas a nossa discussão sobre a nossa relação com redes sociais e com inteligência artificial e com propriedade intelectual, essas coisas, ela tá bem mais atrás do que deveria, né? E existe um outro ponto que não é sobre inteligência artificial de cara, mas passa a ser, que é a tendência, né? A lógica de produção de conteúdo atual. A gente fala muito disso no podcast, sobre como os streamings, eles produzem conteúdo da forma mais rápida que eles conseguem, eles precisam encher catálogo, o principal exemplo disso é a Netflix, claro. E a gente tem esse tipo de série ultra expositiva, repetitiva, porque é uma série que está preparada para o espectador estar na segunda tela e ainda assim conseguir entender, para que o espectador preste 40%, 30% de atenção no conteúdo deles e ainda esteja ligado, ainda esteja lá.
Sem falar na atrocidade que é permitir que alguém assista uma série, um filme em velocidade 1.52, que já é uma outra discussão que me irrita de uma outra maneira que nem vai caber aqui. Isso não é sobre IA, como eu disse, mas abre caminho para conteúdos feitos por IA. É essa a discussão. Se a gente já está homogeneizando, se a gente já está simplificando demais, se a gente já está reduzindo demais, se a gente já está repetindo demais, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente naturalizar obras produzidas, escritas, desenhadas por inteligência artificial. É o próximo passo lógico, é um caminho muito claro entre uma coisa e outra. Se você está fazendo esse tipo de homogeneização do conteúdo, você vai chegar no ponto que receber produções mais rápidas feitas por uma máquina que rouba propriedade intelectual é simples. Por que não? Se você quiser, você vai assistir um conteúdo de um artista de verdade. Se você não quiser, tá aqui, ó, feito pra você, encaixadinho no seu algoritmo. Se você gostou de, você certamente irá gostar de. E já entra no ciclo de não desligar nunca, né? E qual é o problema disso? Quando você age dessa maneira, quando você produz dessa maneira, você pensa o seguinte: por que eu vou pagar um artista se eu tenho esse sistema esse modelo de linguagem que vai produzir para mim muito mais rápido? Eu só preciso ter alguém para parar as arestas, para ver a coesão da coisa, e eu vou colocá-la numa plataforma que já indica o que eu devo assistir, o que eu quero assistir, que não vai me tirar de uma bolha de consumo de conteúdo, sempre da mesma maneira, sempre o mesmo tipo de produção, com o mesmo tom, com a mesma fotografia, com os mesmos, às vezes até os mesmos atores, tudo do mesmo jeito. Então, não é que as séries da Netflix sejam feitas com inteligência artificial, a gente não tá dizendo isso, mas a ideia é de que serão, a impressão que dá é de que serão. E aí você tá o problema, porque por que eu vou arriscar ver algo novo se eu tenho alguma coisa que prevê os meus gostos, que já sabe o que eu gostei antes? E pode parecer um desvio, mas isso me lembra muito Game of Thrones. Pra quem não sabe, eu sou muito fã dos livros. Eu já li eles algumas vezes e eu adorava a série, como eu e a torcida do Flamengo, né? Todo mundo adorava a série. Só que, pra mim, existe um grande exemplo entre as primeiras temporadas e as últimas. Por que as últimas temporadas não dão certo? Elas não dão certo, no meu ponto de vista, porque os criadores tiraram a lição errada do próprio sucesso. Game of Thrones funcionava porque Game of Thrones dava às pessoas o que elas não sabiam que queriam. As pessoas não sabiam que queriam determinadas mortes, ou determinados acontecimentos, ou determinadas interações, e elas recebiam isso e ficavam felizes. Quando o material base acabou, os criadores, e eu não estou especulando, isso é verdade, tá? Os criadores iam ao Reddit, a outras plataformas, outros fóruns, outros chats, para ver o que as pessoas queriam, o que as pessoas esperavam das próximas temporadas. E viam ideias, opa, essa ideia aqui é legal. O tiozinho 123 falou que queria um dragão de gelo aqui. Vamos pôr? Vamos. E aí a coisa desandou, e não é por acaso, não é uma coincidência que a coisa desandou aí. Porque a arte não é sobre atender desejo, a arte é sobre provocar desejo, é sobre estimular desejo. É pra te dar o que você não sabe que você quer. Você quer, mas não sabe. A partir do momento que o conteúdo é produzido especificamente para te agradar e não para ser produzido em si, não para provocar uma reação em você, ele vai ficar pasteurizado, ele vai ficar genérico, ele vai ficar homogêneo, e aí você vai ter um conteúdo que tenta agradar demais e que não agrada ninguém, justamente por causa disso. Para mim é um grande exemplo de onde as produções estão e do porquê a briga com a inteligência artificial ela é real. A inteligência artificial vai chegar no estágio de produzir séries e filmes pra gente, e eu acho que de modo amplo, inclusive. Se a tendência de mercado, de divulgação, de exaltação desses tipos de modelo de linguagem continuar no ritmo que está, e deve continuar, né? Empresas estão investindo bilhões nisso. Bom, tudo é negativo. Eu não acho que a arte humana vai desaparecer. Eu não acho de jeito nenhum. Mas eu acho que vai diminuir. Primeiro porque cinema é caro. Cinema fica cada vez mais caro para chegar nas salas.
E todo mundo trabalha no risco mínimo hoje. As empresas põem milhões nas franquias, que elas veem retorno mais certo, franquias padronizadas, franquias que contam as mesmas histórias nos mesmos embalos de nostalgia, de elementos específicos, de coisas filmadas sempre dentro do estúdio mais barato possível, ainda que os filmes custem 300 milhões. E aí você tem os exibidores não querem exibir outras coisas, vem esse filme e toma 80% das salas de cinema. E cinema é caro e vão fazer o possível para reduzir esses custos e maximizar o lucro, porque quando a gente fala de cinema americano, a gente está falando de uma indústria, é isso que vai acontecer. E com a entrada dessas ferramentas, com o aumento do uso dessas ferramentas, vai ficar ainda mais difícil para artistas humanos conseguirem verba para os seus filmes, porque vai virar um risco muito alto apostar em cineastas, especialmente em cineastas novatos, que vêm com ideias originais, que não vêm de franquias, que não vêm de mega estúdios. Então, é bom fazer uma leitura que o Cronenberg hoje tem dificuldade de conseguir verba para fazer um filme, o Scorsese tem dificuldade de conseguir verba, o Lynch tinha dificuldade de conseguir verba, para citar gente que tá aí há 40, 50 anos na indústria. E se esses caras não conseguem, que dirá artistas novos, nessa onda de homogeneização e de excesso de franquias. Então, existe um risco real de a gente ter muito menos artistas no topo, né? Muito menos artistas humanos produzindo cinema global, mas também de desestimular desestimular pessoas a quererem ser artistas, né? No mundo que a gente vive, parece fazer mais sentido você estudar num cursinho online de um coach para aprender a escrever prompt, para trabalhar assim, porque trabalhar com arte sempre foi muito difícil, porque a arte não funciona ou não deveria funcionar dentro de uma engrenagem de sistema de produtividade a todo custo o mais rápido possível, né? Cinema leva muito tempo. Pega aí o Sean Baker falando no Spirit Awards sobre quanto tempo leva para fazer um filme independente, quanta gente você tem que pagar e o dinheiro desaparece. Então vira uma coisa meio de maluco, né? Você tem que fazer por paixão e ninguém deveria fazer por paixão se a pessoa não tem a sua dignidade básica garantida, se não tem garantido que vai ter casa e comida no final do mês. Você não deveria ter que trabalhar só por paixão, né? Só pelo que você gosta, né? Você deveria ser recompensado pelo que você faz. E então a gente corre muito esse risco de a arte humana diminuir muito e ser substituída por essa coisa que não pode ser chamada de arte, que é um trabalho feito por não artistas, né? A arte tem que ser feita por humanos, é a essência, é a definição de uma arte. O que vem de um modelo de linguagem não é necessariamente arte, é uma cópia. E o que a gente pode fazer? Bom, infelizmente, pouco. Mas a vida já é dura demais, a gente já rala muito pra ter que abraçar todas as causas que aparecem. Não dá pra exigir esse tipo de moral de ninguém. Não dá, eu não faço, não exijo de mim mesmo, não vou exigir de ninguém. Quem sou eu? Mas se der, o que é legal? Apoiar espaço de resistência. Ir no cinema público da sua cidade, se houver, dar um moral para aquele seu amigo que tá ralando, que desenha bem, que tenta trabalhar na área, ou que tá começando a mexer com cinema e que não conta com esse tipo de apoio. A gente faz o que a gente conseguir dentro da nossa esfera de possibilidades, dentro de um mundo que já exige performance da gente o tempo inteiro, né? Já exige trabalho e produtividade o tempo inteiro. Mas também numa escala mais individual, numa escala mais do alto crescimento, ao invés de ajudar o artista, já ajuda a assistir uma recomendação de alguém inesperado, de um filme que você jamais assistiria por conta própria, ou de algo que jamais apareceria no seu feed, no seu algoritmo, porque não é o tipo de coisa que você está acostumado. Esse tipo de coisa já faz com que a gente engrandeça muito a nossa relação com a arte, a nossa relação com o cinema, com as séries, e faz com que a gente cresça também pessoalmente, né? Ser confrontado com arte provocadora, com coisas diferentes, com coisas que fogem do que é alimentado a mim com uma colherzinha, sabe? Expandir os nossos horizontes pode ser o melhor ato individual nessa batalha que é impossível de ganhar, mas que a gente tem condições de fazer melhor do que a gente tem feito. Bom,
É isso, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo se tiver gostado, ajuda muito a gente e até a próxima.